Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, eu tô aqui de novo para a gente continuar com as nossas aulas de química. Nosso assunto ainda continua termoquímica, né? Eu já tinha dito para vocês que a gente ia passar as próximas semanas estudando esse conteúdo, que é um conteúdo um pouco extenso, e hoje a gente vai falar sobre energia de ligação. Antes de falar sobre o conteúdo da aula de hoje, eu queria dizer para vocês que na semana passada a gente não teve aula, né? Vocês sabem disso, vocês fizeram uma verificação de aprendizagem e que eu fiquei, de certa forma, bastante surpresa, né? Com o número de alunos que entrou para fazer a verificação e com o rendimento, né? Claro que teve alunos com rendimento não tão bom, que acertaram só uma questão, que não acertaram nenhuma, mas assim, eu tive a grata surpresa de perceber que muitos alunos, eles conseguiram acertar três, quatro, até fechar, né? Conseguiram acertar 5 questões, fiquei bem feliz com isso. Espero que vocês estejam aí firmes mesmo do outro lado, estudando, assistindo os vídeos. E assim, para finalizar esse assunto da verificação de aprendizagem, alguns alunos me disseram, responderam lá na questão, não sei, não entendi, não dou conta de fazer, mas assim, e não estão entrando para tirar a dúvida comigo. Então, para os alunos que tiveram dificuldade na realização dessa verificação de aprendizagem, que não souberam fazer as questões, que tiveram dificuldade nos cálculos, tem o espaço dos estudos orientados. Eu do estudo orientado terça e sexta-feira, vocês podem entrar e ficarem à vontade para tirar a dúvida comigo, tá? Não deixar a dúvida passar batida não, porque senão o conteúdo vai acumulando e vai ficando mais difícil acompanhar, tá certo? Combinado? Fechou. Então olha só, hoje a gente vai falar sobre energia de ligação, que é um assunto da termoquímica. Vamos relembrar as aulas de química do primeiro ano? Lá no primeiro ano passado, vocês aprenderam o quê? Vocês aprenderam que os átomos não existem na natureza na sua forma isolada, que os átomos existem na natureza quando eles se ligam com outros átomos, que podem ser do mesmo elemento ou de elementos diferentes, para formar substâncias. Vocês aprenderam isso no primeiro ano. Por que os átomos se ligam? Para adquirirem estabilidade. Os átomos se ligam para adquirirem estabilidade. Como assim? Um átomo isolado, ele até existe, mas ele não permanece por muito tempo desse jeito. Por quê? A tendência do átomo isolado é procurar um outro átomo para se ligar. Por quê? Porque um átomo isolado tem uma energia muito alta. Ele tem altíssimo, ele está num patamar muito alto de energia. É necessário muita energia para manter um átomo isolado. Quando o átomo se liga com outro átomo, esse conjunto passa para um patamar de menor energia. Então, olha só, átomos isolados têm uma energia alta. As substâncias que são compostos, né, formados por átomos que se ligam, têm menor energia. Então, átomo isolado, energia alta, quando se liga, energia baixa. O que a gente já deduz daqui? Que, olha só, átomo isolado, energia alta, ligado à energia baixa. Quando o átomo se liga ao outro, ele vai para um patamar de menor energia. Então, o que acontece aqui? Tem uma liberação de energia. Então, ó, vejam que esse conceito é importante. A formação de uma ligação libera energia, ou seja, é um processo exotérmico. Quando um átomo que tem energia alta se liga com outro átomo, os dois têm energia alta e formam substância, que é um conjunto, um aglomerado de menor energia, essa diferença de energia é liberada. Então, a formação de ligação que tira átomos isolados de uma situação de energia alta para uma situação de menor energia, libera energia, é um processo exotérmico. Ao contrário, se eu quiser romper uma ligação, quebrar, eu preciso fornecer energia. O rompimento, a quebra de uma ligação é um processo que absorve energia, ou seja, é um processo endotérmico. Esse conceito é importante para o que a gente vai ver daqui para frente. Então, olha só, para que serve essa informação? E para que servem esses dados? Serve para a gente calcular o ΔH. Professora, mas a gente já não aprendeu a calcular o ΔH
calculando, a gente aprendeu a calcular o ΔH subtraindo a entalpia do final, que é a entalpia dos produtos, pela entalpia inicial, que é a entalpia dos reagentes. A gente não aprendeu a fazer isso? Aprendeu. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa de uma informação, que são as entalpias de formação dos produtos e dos reagentes. E se eu não tiver esse dado? Então, essa estratégia aqui é uma forma de calcular o ΔH a partir de um outro dado, que são as energias de ligação. Então, se eu tiver esses dados, se eu souber o valor das energias de ligação, de todas as ligações que compõem reagentes e produtos, eu também posso calcular o ΔH, e é isso que a gente vai aprender a fazer aqui. Bom, e como que eu vou saber as energias de ligação? Não precisa, isso é um dado. Isso é um dado disponível para consulta, tá? Esses dados eles já foram obtidos, eles já foram calculados, eles já foram determinados experimentalmente e eles estão disponíveis. Então, toda vez que uma questão te solicitar para calcular o ΔH a partir das energias de ligação, essas informações vão ser dados, tá? E aí eu já coloquei um exemplo aqui para a gente fazer. Olha só, antes de partir para o exemplo. O que é uma reação química? É a conversão de reagentes em produtos, não é? Toda reação química é isso. Quando você tem reagente ou reagentes, acontece uma transformação neles e eles se convertem em produtos. Isso aqui é uma reação química. Para a reação química acontecer, você tem quebra de ligação nos reagentes e formação de novas ligações nos produtos. Então, uma reação química é basicamente um processo onde tem rompimento de ligações e formação de novas ligações. Então, veja bem no exemplo que eu coloquei aqui. No exemplo que está aqui para vocês, a gente tem a substância eteno, o H2C dupla CH2, reagindo com ácido clorídrico, HCl, e produzindo o cloroetano, que é essa substância aqui, ó, H3C, CH2Cl. Então, esses dois reagentes aqui se combinam para formar este produto, essa é uma reação química. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular o ΔH dessa reação. Como? A partir das energias de ligação, que foram todas dadas aqui. Como que eu faço isso? Bom, você vai fazer isso por etapas, em passos. O primeiro passo é você escrever os reagentes e produtos na fórmula estrutural. Geralmente vai vir assim, ó, na fórmula molecular. Então, você vai passar para a fórmula estrutural. O que é a fórmula estrutural? É uma representação da substância que mostra todas as ligações. Por exemplo, aqui, ó, eu não mostrei todas as ligações. Eu coloquei numa forma condensada que a gente chama de forma molecular, H2C. O que a gente está vendo aqui? Que tem 2 hidrogênios ligados ao carbono. Então, a primeira coisa a se fazer é mostrar essas ligações. Então, ele tem esse carbono e ele está ligado a 2 hidrogênios. Então, HH. Esse carbono faz dupla com outro carbono que está ligado a 2 hidrogênios. Então, hidrogênio, hidrogênio. Mais o HCl, que é só o hidrogênio ligado ao cloro, que está produzindo como produto esse aqui, ó, H3C. Então, esses 3 hidrogênios estão ligados ao carbono. Então, eu só mostrei os 3 aqui. Aqui, um carbono ligado a 2 hidrogênios. Também mostrei os 2 e a ligação com cloro. Esse é o primeiro passo. Abrir a fórmula molecular na fórmula estrutural para você poder enxergar as ligações. Segundo passo, você vai calcular as energias, a soma das energias de todas as ligações dos reagentes. Por isso que você tem que mostrar as ligações, porque você vai precisar identificá-las. Então, olha só, segundo passo, a soma das energias de ligação dos reagentes. Então, ó, quem são os reagentes? Esse aqui, que a gente chama, essa molécula chama eteno, e o ácido clorídrico. Quais são as ligações que essas substâncias têm? Então, ó, a gente tem uma ligação carbono-hidrogênio, 2 ligações carbono-hidrogênio, 3, 4. Então, você tem 4 ligações de hidrogênio com carbono. Você tem uma ligação de carbono dupla carbono. Então, uma C dupla C. Uma C dupla C. E você tem aqui, no outro reagente, uma ligação hidrogênio-cloro. Então, ó, uma ligação hidrogênio-cloro. Os valores dessas ligações foram dados. Então, veja bem. 4 ligações de hidrogênio com carbono. A ligação hidrogênio-carbono,
A energia dessa ligação é 435 quilocalorias por mol. Aqui tudo está em quilocalorias por mol, essa unidade que foi fornecida. Então, 435, só que você tem 4. Então, 4 vezes 435 dá 1.740. Você tem uma ligação C dupla C. A ligação C dupla C tem energia de 609. Então, 609 não multiplica porque é só uma ligação dessa. E você tem uma ligação hidrogênio-cloro. Ó. A ligação hidrogênio-cloro, 435 quilocalorias, 431, desculpa, falei 435. 431. Somando tudo isso aqui, ó, o 1.740, que é das 4 ligações de hidrogênio-carbono, mais o 609, mais o 431, você vai chegar no valor de 2.780. Bom, o que é 2.780? É a soma das energias de ligação dos reagentes. E agora a gente vai para o terceiro passo, que é a soma das energias de ligação dos produtos. No caso, essa reação produz um único produto. Vamos ver quais ligações tem nessa molécula. Então, ó, tem ligação de hidrogênio-carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você tem 5 ligações de hidrogênio-carbono. Você tem uma ligação C simples C. Uma ligação carbono-carbono simples. Uma ligação carbono-carbono simples. E você tem uma ligação carbono-cloro. Uma ligação carbono-cloro. Então, agora vamos somar. 5 ligações de hidrogênio-carbono. A ligação hidrogênio-carbono, 435. Vezes 5, 2.175. Uma ligação carbono simples carbono. Essa ligação tem energia de 345. Uma ligação carbono-cloro. Uma ligação carbono-cloro, 339. Se você somar tudo isso aqui, ó, o 2.175, que são as 5 ligações de hidrogênio-carbono, mais 435, mais o 339, vai dar 2.859. Terceiro passo concluído. O que a gente fez no terceiro passo? Somatório das energias de ligação nos produtos. Somatório de 2.859. E agora a gente vai para o quarto e último passo, que é propriamente o cálculo do ΔH. E como que a gente calcula o ΔH? A gente faz a diferença entre as energias de ligação dos reagentes e as energias de ligação dos produtos. Então, olha só. As energias de ligação dos reagentes, a soma das energias de ligação dos reagentes, a gente fez, deu 2.780, menos o somatório das energias de ligação dos produtos, que a gente fez, deu 1.859. Então, 2.780 menos 2.859, o ΔH dessa reação é menos 79 quilocalorias por mol. Por que quilocalorias por mol? Porque os dados foram apresentados em quilocalorias por mol. Se os dados tivessem sido apresentados em quilojoules por mol, então aqui também seria quilojoules por mol. Um detalhe, quando a gente calcula o ΔH pelas entalpias de formação, a gente calcula ΔH é entalpia final menos entalpia inicial, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Quando a gente calcula energia de ligação, não é produto menos reagente, é reagente menos produto. Por quê? Olha só, eu não disse para vocês que a formação de ligações é um processo exotérmico? Quando forma a ligação, a gente sai de uma situação de maior energia para uma situação de menor energia. Então, formar ligação libera energia. É um processo exotérmico. Aonde que as ligações são formadas? Nos produtos. Nos produtos a gente tem formação de novas ligações. Por isso que a soma das energias de ligação dos produtos, ela vem com um sinal negativo. A gente tem quebra de ligação nos reagentes. Para os reagentes converterem nos produtos, tem que quebrar a ligação. Quebra de ligação é um processo endotérmico, positivo. Por isso que a energia de ligação dos reagentes é positivo, tá certo? Então, esse é um detalhe que vocês não podem esquecer para calcular o ΔH a partir das energias de ligação. Não é produto menos reagente, é reagente menos produto. O sinal negativo é nos produtos, porque é a formação dos produtos um processo exotérmico que libera energia, então tem sinal negativo. Ok? É isso, energia de ligação não é complicado, é bem tranquilo, é só continha mesmo.
A parte química da coisa aqui é você entender que reação química tem rompimento de ligações nos reagentes e formação de ligação nos produtos. É você transcrever da forma molecular para a forma estrutural para você poder identificar as ligações para poder fazer a somatória, tá certo? Leiam o texto que eu estou deixando aqui na plataforma que explica isso que eu disse aqui. Façam os exercícios que eu deixei também. Se tiver dúvida, não deixa de me chamar no EO, tá certo? Boa semana e bons estudos para vocês. Até semana que vem.